A paz do Jesus. Estamos aí em mais um vídeo, no 29º vídeo, falando a respeito da construção da Bíblia Sagrada. De onde veio? Como surgiu a Bíblia Sagrada? No outro vídeo anterior, no 28º vídeo, nós falamos a respeito de Jerônimo. Também falamos a respeito, ali do período da escuridão da Bíblia, onde os papas escondiam as verdades bíblicas. Nós falamos sobre o cânon, quando se fechou o cânon sagrado, quais foram os livros que entrou no cânon sagrado. E nós falamos a respeito também de John Wycliffe, Falamos de Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, para expandir, para espalhar a Bíblia e para todo ser humano ter acesso à palavra de Deus. Como também John Wycliffe, em 1324, depois de Cristo, nós temos ali a tradução da Bíblia para o inglês. Lá, John Wycliffe traduziu do latim para o inglês. Ele pegou a Bíblia de Jerônimo e traduziu. Lá em Londres, em Oxford, nesse período tinha a peste negra, uma doença que matou muita gente. Ela não escolhia pobre ou rico, matou muitos. Lá na Europa, na Inglaterra, e nesse período a igreja e o Estado era uma só. John Wycliffe, vendo a injustiça papal, dos papas, ele vendo as injustiças do papa, ele passa a ser um reformador. Aí nós entramos no período dos reformadores da Bíblia Sagrada. Os papas escondiam as verdades. Os papas queriam esconder as escritas deixadas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria esconder as verdades. E aí John Wycliffe, não concordando, ele pegou e foi ser um reformador e começou a traduzir a Bíblia. E diz: o que é certo, o ditado de John Wycliffe era: o que é certo, e o que é errado, é errado. Concordo com ele. Certo é certo, errado é errado, pronto, acabou. Porque para os papas, o certo era errado e o errado é certo. Nós não estamos vendo isso também no dia de hoje? Pessoas pegando aí o que é certo, fazendo de errado, e o que é errado, fazendo o que é certo. E John Wycliffe não aceitou isso. Então ele pegou, foi estudar a Bíblia, foi conhecer a verdade e foi traduzir a Bíblia para as pessoas terem acesso às verdades. Em 1351 a 1372, nós temos aí a Guerra Fria. É no período das guerras. Veio as pestes, doenças malignas matando, assolando a humanidade. Veio as guerras e nós temos aí a Guerra Fria. A cidade de Roma, ela luta contra, a cidade de Roma contra a cidade de Oxford. Os reformadores, que vieram de lá, da Inglaterra também. Então a cidade de Roma contra Oxford. E a guerra de 100 anos. Também tivemos a guerra de 100 anos lá na Inglaterra. Então o mundo estava começando a viver em guerra. O mundo estava em guerra. Uma guerra de 100 anos da Inglaterra contra Roma. Além de ser um período da escuridão das verdades bíblicas, onde os papas tinham muita autoridade, nós temos ainda aí essa aí, Temos ainda as pestes, as doenças, nós temos perseguição e nós temos aí as guerras. John Wycliffe combateu a teologia romana dos papas, e os papas vieram lá de Roma, Surgiu lá de Roma, os papas. A doutrina da transubstanciação, os papas diziam que os elementos da comunhão, a ceia, eram transubstanciados, transubstanciados num real corpo e sangue de Cristo. Os papas diziam que o pão realmente transformava-se no corpo de Jesus, de Cristo. E o vinho transformava realmente, literalmente, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso causou revolta, porque era mentira, e realmente é mentira. Qualquer ceia que nós vamos tomar, o pão é pão, simboliza o corpo. O suco de uva é suco de uva mesmo, simboliza o sangue da nova aliança, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é transformado, não, no corpo e no sangue, não. Simboliza, é um símbolo. Em 1382, depois de Cristo, veio a primeira Bíblia em inglês, por John Wycliffe. John Wycliffe pegou a Bíblia e traduziu
e veio a primeira Bíblia inglesa. Os ingleses tinham acesso agora à Bíblia, não só os romanos, apostólicos romanos, não. Os ingleses também tinham acesso à Bíblia. John Wycliffe, né? Foi de onde veio a primeira Bíblia em inglês. Com seus amigos, John Wycliffe com seus amigos traduziu a Bíblia à mão, pois ainda não existia impressora. John Wycliffe disse que a Bíblia tinha toda a revelação de Deus e era desnecessário qualquer outro ensinamento além, seja por tradição, né, dos papas ou qualquer outra fonte ou autoridade. Tá vendo só que diferença? John Wycliffe estudou a Bíblia, aprendeu e é realmente a palavra de Deus. Ele diz, a Bíblia não precisa de outra coisa. Ela não precisa de tradição dos papas. Ela não precisa, né, de outra autoridade. A autoridade já veio dos apóstolos. As escritas vieram dele, veio do nosso Senhor Jesus Cristo e passou para os apóstolos. E os apóstolos passou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo, lá aos Coríntios, né, ele diz, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Né? Então ele ensina realmente os relatos que aconteceram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ensinam e eles passaram, eles viveram, eles presenciaram. Né? Ele diz, John Wycliffe, ele diz, era desnecessário qualquer outro ensinamento além, seja por tradição dos papas ou qualquer outra fonte ou autoridade. Paulo já dizia, se vier outro, mesmo um anjo, pregando outro evangelho, outro ensinamento, e não seja esse, seja anátema, né? Seja condenada, né? Qualquer autoridade ou tradição deveria ser analisado. Tudo que vinha dos papas, né? Autoridade ou tradição, tinha que ser analisado à luz da Bíblia. Ponto. Tem meu apoio de John Wycliffe, porque realmente tem que ter base bíblica. Tudo que vier tradição, né? Ensino, tudo que vier. Pegue a Bíblia, vai ver se tem realmente respaldo bíblico. É a Bíblia que está ensinando desse jeito ou não? Então tudo tinha que ter. Ele disse, olha, qualquer tradição, qualquer autoridade ou tradição, seja lá o que fosse, que viesse, tinha que ter respaldo bíblico. Tinha que ter doutrina bíblica. Não tinha, então não era aceito. John Wycliffe traduziu usando a Vulgata Latina de Jerônimo. Ele traduziu em uma língua que todo o povo viesse a entender. A Bíblia não mais estava restrita aos papas, mas a qualquer um que teria acesso. A Bíblia foi espalhada por toda a Inglaterra e por todos os países. A raiva foi tanta dos papas, e depois de John Wycliffe morto, os papas ficaram tão revoltados, tão injuriados com a tradução de John Wycliffe, e traduziu para o povo conhecer as verdades, e os ensinos do Papa não batia com os ensinos dos apóstolos, com a Bíblia, né? Com os escritos que os apóstolos deixou, e a Bíblia Sagrada. Os ensinos dos papas não batia com as escritas deixadas pelos apóstolos, tá? Além, era contrário do que os apóstolos tinham deixado, as escritas. Aí John Wycliffe falou, não, eu vou traduzir para todo mundo ter acesso às verdades. Eles estão mentindo. As tradições deles, os que eles fazem, né? A autoridade deles são tudo mentirosas. Então, eu vou mostrar a verdade. Então, ele traduziu a Bíblia para a língua e todo o povo entendesse e espalhou. E a raiva dos papas foi tanto, e depois de John Wycliffe morto, eles disseram, né? Ele desenterrou os ossos de John Wycliffe e queimou. A raiva foi tanto, ele falou, não, vai lá, pega ele, abra lá, já está morto já, está enterrado, mas tira da cova e toca fogo nele, só de raiva. E pegaram John Wycliffe, tiraram, né, da sua sepultura e tocaram fogo em John Wycliffe, porque isso também seria uma afronta, né, para ele e para a família do defunto, né, e não aceitava ele ser queimado, mas foi queimado, tirou da terra e queimou John Wycliffe, só de raiva. Deus abençoe a sua vida e vamos para mais um vídeo que eu estarei postando, tá? O 29º, né, foi este vídeo. Nós iremos agora o 30º vídeo, que benção. 30 vídeos sequenciais e fala a respeito da construção da Bíblia. Assiste os outros vídeos para você me entender. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos estudar a Bíblia para aprendermos mais de onde veio a Bíblia, como surgiu. Deus te abençoe em nome de Jesus.